É bem isso. É igual que você viu no título. Primeiro a vida ela vai te achatar muito ou te esmagar, vai passar por durezas para depois ter alguma ascensão. Aí vem as questões espiritual ou material. Se tu veio só por causa do título, sim, já pode cair fora. Mas se tu quer pensar a respeito disso e talvez evoluir mentalmente a respeito das coisas, fica aí nesse vídeo por mais tempo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero apontar, não sou nenhum guru da internet e, sinceramente, de tanto que eu vi caras que se intitulavam isso ou que vinham com frases de efeito bonitas e tudo, que na verdade eu fiz uma no começo, então ironicamente parece que eu tô fazendo a mesma coisa, mas não. Eu sou um cara comum, que nem vocês, que estão aí do outro lado, que paga contas, que mora de aluguel, que tem todos os meses uma série de coisas, ali, uma lista de coisas que tem que dar check e pagar, né? Então é energia, luz, água, conta de celular, internet, alimentação, gasolina e sim, parece que a vida é repetitivos pagamentos de boletos e que isso nunca termina e que a gente olha assim, poxa, tá, e quando é que eu vou ter o momento de sentar a uma piscina, à volta dela, à sombra e ouvir, sei lá, canções lindas de MPB recebendo um suquinho, né, e ter o meu momento de contemplar a vida. Isso é cada vez mais difícil de acontecer com o afegão médio no Brasil, se é que vocês me entendem na piadinha. Mas, não falando de economia e não falando de política, e sim falando de vida. E aí eu vou ter que traçar aquele paralelo que parece que eu sou um guru religioso ou um mentor espiritual, e também tenho distância disso e um pouco de ranço, porque eu não quero falar mal das religiões, mas eu tenho desapontamentos fortes com algumas religiões, não pela religião em si, pelas pessoas envolvidas. Porque às vezes tu vê pessoas com um certo cargo dentro da igreja e, querendo ou não, todos os lugares têm algum tipo de hierarquia. A gente acha que isso não vai acontecer, mas quando tu vai olhar, quando tu coloca uma lupa em cima das coisas, tu enxerga, tem uma ordem, tem uma camada. Para eu chegar em fulano de tal, tem que passar por toda essa fila aqui. E esse é o interessante. E às vezes pessoas com uma alta patente dentro da igreja são as pessoas que te sabotam. Ou se elas não te sabotam diretamente, indiretamente elas interferem no teu caminho. E o porquê que eu vou falar isso? Eu tenho dois exemplos. Um dia eu fui trabalhar numa empresa que em teoria era para ser uma escola de informática e que tinha uma parte ali de criação de site. Eu fui para essa empresa, aprendi a fazer o site, desenvolvi um e entreguei. E aí, ao final disso, ao invés de eu receber meu pagamento, que na época eram R$ 100 para fazer o site, que eu levei acho que uma semana fazendo, porque eu primeiro tive que aprender a fazer, depois eu executei. Aí chegou ao final, eu vi que o cara não ia me pagar, eu senti assim que eu estava sendo enganado, usado. Eu tive que dar no pé, né, sumi por 1 ou 2 dias. Quando eu voltei, eu já tinha uma outra coisa em vista para ir trabalhar, e eu tive que ir lá dentro da empresa do cara e sequestrar o meu PC, entendam isso como quiserem. E fui sequestrar o meu PC gabinete que tava lá, porque eu levei minha máquina para lá para trabalhar. E aí o cara ficou com ela e depois quando eu cheguei em casa, depois de muito tempo sem utilizar, porque eu já tinha um notebook, aí eu olhei do cara, cadê o drive do DVD aqui? Então, pasmem, o cara ficou com a minha máquina um tempo, nesses 2 dias de ato em que eu não apareci, justamente porque eu percebi e comecei a notar coisas lá que estavam estranhas. Na época se usava Dreamweaver para fazer site. Mas eu usei um outro método ali, uma coisa que já era, vamos dizer assim, um precursor do Wix da vida. Que hoje eu nem sei se ainda existe. Enfim, eu fui trapaceado por essa igreja, por pessoas dessa igreja. E eu não vou citar qual é e tudo. E numa outra passagem minha anterior, quando eu tinha ali uns 16, 17, eu já entusiasta da música, tocando violão, guitarra, baixo, fui aderir a tal da banda, né, dessa igreja, eu vou falar isso, igreja. E aí o pessoal me sacaneou, dizendo, não pode, já tem membros suficientes para fazer isso. Ok. Depois eu fui falar com outro cara que tinha até um cargo maior dentro disso, né, dessa galera da música ali, e o cara falou, nossa, nada a ver, tu poderia ir lá tocar e tudo e te enturmar. Mas é por quê isso? Eu tinha, vamos dizer assim, um certo apadrinhamento lá dentro. Então eu não era bem visto porque eu tinha, como eles chamavam, as costas quentes por outras pessoas. E o pessoal simplesmente deduziu que eu não
tinha capacidade e que eu só estaria em cima do palco ocupando aquele lugar por causa desse pessoal ali. Enfim, então assim, essas coisas me fizeram desgostar de religiões. Mas chegou um momento, em uma certa altura da minha vida, em que eu busquei sim uma espiritualidade. Eu tentei buscar a Jesus, a Deus, de uma outra maneira. E não foi por dor. Não foi por dor. Foi por uma questão de olhar e mentalizar que não tem como existir tudo que a gente vê à nossa volta. E uma análise que eu fiz até para pensar isso e chegar à conclusão de que não pode não haver Deus. É impossível não haver Deus. Porque o dia eu analisando, poxa, nós respiramos um gás que ele é incolor e inodoro. E quando não tem vento soprando por causa de oceanos mandando com suas correntes marítimas e tal, e afins, tu não sente ele. Mas o tempo inteiro tu inala ele, ele vem pro teu pulmão e tu expele o gás carbônico, né? E sem essa energia, esse gás que a gente não vê, não lembra dele e não o enxerga, em poucos segundos a nossa vida aqui deixa de existir. E aí foi a hora que eu tive um insight. Eu tinha o quê? Eu devia ter menos de 18 anos. Aí eu, eureka, não pode não existir Deus, tem que haver. Claro que para alguns isso aqui vai ser risonho, risório, não sei. Tem gente que, como é muito focada em ciência, e eu não a nego em nenhum aspecto, simplesmente tripudia a possibilidade de pensar que existe um grande arquiteto. E aí tem gente que vai dizer agora, pronto, um maçom, um Illuminati falando, sei lá. Não, um cara comum. Um cara pagador de impostos que nem vocês. E que não quer fundar uma religião. Mas que tem sua espiritualidade. E por que eu digo isso? Porque eu escuto quem é, sei lá, quem concebe ou quem congrega, quem frequenta. Eu escuto monges budistas, tibetanos, que é, vou te dizer bem a real, acho que até não tem diferença entre uma coisa e outra. Geralmente, eu acho que tibetanos são budistas, né? Enfim. Escuto pastores evangélicos, apesar de não compactuar com eles 100%. Aliás, em muito eu consigo diverger bastante. Ouço padres, ouço espíritas, ouço pessoas da Umbanda. Só realmente no meu algoritmo não aparece muito do candomblé. Mas se daqui a pouco pinta alguém ali falando coisas sensatas, vou aderir. Não tem problema. Eu ouço todos. Porque na realidade eu creio que tudo está interligado. Então, falando de espiritualidade sem religião, agora vamos para o insight do texto, do título, no caso do vídeo, que te fez vir até aqui. A vida, ela vai bater em ti o tanto que tu precisa apanhar, ou o tanto que tu precisa levar alguns tropeços, algumas derrotas, a ponto daquilo te fortalecer, porque tudo é um caminho preparatório para um momento de ascensão. De que adianta colocar uma pessoa na cadeira de diretor de empresa se essa pessoa não conhece os bastidores, não conhece a base da sua própria empresa, não conhece às vezes o nome dos funcionários? Não que tu precisa decorar tudo isso, dependendo da macro empresa que tu tem, não tem como tu saber o nome de todo mundo, mas as funções sim. Porém, existem obviamente donos de empresas que nunca pegaram a mão em uma ferramenta. Mas não significa que eles não entendam muito bem do negócio deles. Então, existe uma hierarquia a ser respeitada na vida. E uma coisa que eu percebo é, o dinheiro, então vem agora, ao final vem as frases de efeito. E aí parece que eu sou um guru. Mas são jeitos da gente parar e analisar as coisas. É o que um dia eu ouvi falar num filme que é o e-print. É o momento que tu, levei aquela porrada das coisas, mas isso me fez enxergar algo que uma pessoa em uma palestra, às vezes de 1 hora, não consegue ensinar. Então, a vida ela vai bater, ou vamos dizer assim, uma frase boa para isso é, tô pensando aqui, o universo, ele testa você antes que a sua vida mude. O universo, ele te testa várias vezes, até que ele percebe, ok, depois da prova A, B e C, agora ele tirou nota A ou B do resultado dessas 3 provas. Próximo degrau. Outra, a pressa atrapalha as negociações, ou os negócios, dependendo da magnitude. Quanto maior é o negócio que tu tem que fechar,
maior o tempo em que as pessoas vão precisar demandar de energia para pensar a respeito. Porque quão maior é, ou mirabolante é, o êxito ou o que se propõe a entregar, mais tempo demanda de energia para pensar a respeito. Porque a possibilidade de haver falhas muito grandes no percurso é gigantesca. Então acho que essas duas frases, elas são emblemáticas, elas simbolizam muito bem. E por que eu falei um tempo sobre religiosidade? Que talvez quem não chegou até aqui, porque não teve paciência com o início, não vai receber esse néctar agora. Creio eu, né? Mas guardada a minha ignorância para muitas coisas. Então... Mas... como que tu, errando uma vida inteira e não corrigindo, não refletindo as coisas que tu fez, tu quer que, fazendo as mesmas coisas, tu tenha resultado diferente? Isso é uma frase óbvia, muito óbvia também, assim como as outras que eu falei. Porém, muitas vezes o que é óbvio para mim, para outras pessoas não é. E isso também é uma coisa que tu deve levar para as empresas a quem tu vai trabalhar, para quem tu vai trabalhar. Ou se ela é tua, tu tem que ensinar isso às pessoas que tu passa as demandas mais importantes e que tu diga a elas, ensine isso a todos. Essa tem que ser a cultura da empresa. O óbvio tem que ser falado, sim, porque o óbvio para mim nem sempre é óbvio para o outro. Às vezes a vida que aquela pessoa levou torna aquilo que para ti é comum uma epopeia para ela. E vou dar um exemplo para vocês. Quando um dia eu fui trabalhar numa empresa, eu já trabalhei em vários ramos que vocês podem imaginar. Já fiz, olha, de tudo. Só nada promíscuo, nada que utilizasse de fisicalidade, entendam isso como quiser, nada disso, né? Nada comprometedor. Até porque a estampa não ajuda, né? A querer vender esse tipo de serviço. Então vocês podem ver que eu falo de espiritualidade / religiosidade com uma certa maestria, assim, de não falar nada muito aprofundado com o celestial, mas que eu consigo falar disso tranquilamente. Pra mim não é um tabu falar de coisas, inclusive fazendo humor às vezes. Mas vamos lá. Não adianta tu querer, com as mesmas atitudes, ter resultados diferentes. Não tem como. E se tu não fizer reflexões sobre o teu eu do passado, tu nunca vai corrigir o teu eu de agora e tu nunca vai conseguir projetar um cara melhor pro futuro. Então é necessário sim, gente. Tem gente que não acredita em Deus e tá tudo bem. Tu também é bem-vindo aqui. Mas tem gente que não acredita em Deus e que na hora que vai acontecer alguma coisa ruim, meu Deus, aí fala isso. Mas assim, se tu não consegue orar porque tu não acredita, fala contigo mesmo. Eu às vezes banco doido aqui em casa. É muito real isso. Eu converso comigo, sozinho aqui, 4 paredes. Aí eu olho e deu, cara, por que tu não faz assim, assim, assado? Eu vou conversando e vou raciocinando. E isso é uma coisa que eu peguei dos japoneses. Nunca fui pra lá, mas já ouvi falar que eles fazem isso direto. Eles trocam ideia sozinho. E isso exercita a não insanidade deles. O que aqui no Brasil parece uma insanidade falar sozinho, eu fazia desde criança na rua. Aí depois de um tempo eu parei, porque eu parecia um lunático, né? Então ali com antes dos 10 anos eu, opa, tá, isso eu vou mudar. Aí eu parei de falar sozinho na rua, porque um dia uma guria, uma menina, tava atrás de mim a uns 50 metros e me viu falando sozinho e falou, cara, tu é doido? Eu, não. Aí peguei, parei e falei isso porque... E hoje eu falo com uma câmera. E eu sei que tem gente do outro lado aqui que alguns vão cair fora logo no início. Outros vão se dar a oportunidade de, cara, eu vou ver o que esse maluco careca tem a falar. Será que eu aprendo alguma coisa? Então, eu não tenho uma receita do bolo pra dizer pra vocês que, uau, a vida de vocês vai mudar em tal ponto. Mas guardem as frases que eu falei anteriormente e usem elas como um mantra. Ou crie em cima delas a tua frase de efeito, a que pra tua vida serve. A outra coisa, bem importante, anote o que você quer cumprir durante o ano. E anote também coisas para dali a 3 anos, 5 anos, 10 anos. E procure fazer isso todo ano. Aí tu vai pensar, tá, mas já não é interessante lá com 10 anos eu já fazer anotações para até os 70? Não, porque é o seguinte, os sonhos mudam. Isso também vira uma outra frase de efeito. O teu sonho de hoje pode não ser o teu do futuro. Por que eu vou te falar isso? Eu, quando eu tinha 20 anos, eu sonhei em morar pra Itália, que é onde eu já tenho parentes morando lá. E pensei fortemente, vou pra lá e vou me dar bem na vida. Aí eu fui lá passear com 35 anos, 34,
E eu vi, meu Deus, cara. Assim, a Itália não é horrível. É um lugar legal. Mas para viver, eu acho que é meio zoado a cultura deles. E por que eu vou comentar isso? Eu achei eles complicadíssimos de comunicação no tempo em que eu estive lá. Eles entendem as coisas errado, passam a mensagem errada, eles têm um sério problema de comunicação. E que se vocês forem analisar, acho que é meio que uma coisa de latinos. Que todas as línguas que derivam do latim, para quem não sabe francês, espanhol, italiano e português, todas essas culturas que vêm dessa língua têm uma dificuldade em se expressar. É difícil tu achar alguém com um poder de oratória bom para te ensinar as coisas. Vou falar desse jeito para ficar bem claro. Porque, por exemplo, quando às vezes tu entra numa empresa, cara, às vezes o cara que vai te ensinar, ele até tem o conteúdo, vamos dizer, ele tem o embasamento de vivência daquilo, ou seja, experiência de causa, né? Mas na hora que ele vai tentar te passar a informação, ele não consegue construir uma frase que fique claro. Não, peraí, isso aqui começa em A, passa por B, chega em C, até que, né, no decorrer da caminhada chega em Z. E ok, e tem a lógica, porque as pessoas elas não sabem se comunicar. E termino o meu pensamento, essa divagação aqui que foi longe, né? Dei vários loops para dizer para vocês que só vai ter crescimento material, financeiro e espiritual quem faz algum tipo de autoanálise. Aí agora vão vir o pessoal maluco achando pronto. Vai ele falar de terapia, de ir no psicólogo, ir no psiquiatra. Não. Cara, aprenda a conversar contigo mesmo. E isso se tu não tem fé, se tu não tem religião. Eu não gosto da palavra religião, mas eu não tenho nada contra, vou deixar isso claro. Eu tenho algo muito positivo com crença em algo lá em cima, muito maior. Aliás, em cima, aos lados, para baixo, porque é um planeta redondo. Deus está em todo o entorno disso. Jesus Cristo, nosso governante desse planeta e de outros, também. Quem manda aqui são os dois. Ponto. Eu tenho essa máxima. Se tu não acredita nisso, acredita que falar contigo mesmo vai te ajudar psicologicamente. Conversar contigo dentro de casa, te dar apoio, te ver caído e falar contigo mesmo com uma energia legal, vai te fazer melhorar. Parar, que nem o pessoal fala, com as mãos aqui na cintura, igual o Super-Homem fazia nos filmes antigos. Ou para quem é a Mulher Maravilha, que é o, né, vamos dizer assim, é o Super-Homem no gênero feminino. Então também pare diante do espelho com essa postura. Por mais que tu não tenha um corpo que tu gostaria, mas te olha e vê, cara, olha a grandeza da natureza, olha que obra fenomenal Deus fez aqui de colocar essa máquina. Se tu não tem crença, igual, pense com a ciência. Poxa, eu tive a dádiva de, numa junção de cromossomos e moléculas do meu pai e da minha mãe, de algo que foi fecundado, saiu esse produto. E tu está vestindo essa carapaça, essa roupa, para habitar aqui e existir como matéria nesse 3D muito louco. E tem gente que vai me chamar de doido por falar isso aqui, vai dizer, o que esse cara tomou que eu quero tomar também? Mas não, fica tranquilo, eu sou um cara normal que nem vocês aí do outro lado, não consumindo nada, simplesmente há 3 horas atrás tomei um café, depois de ter comido um prato simples de feijão, arroz e repolho, e por opção, porque eu tinha como comer outra coisa, mas que resolveu, não, vou sentar aqui agora e vou gravar um vídeo a respeito disso. Assim como em outros vídeos que eu divaguei a respeito, esse eu pensei, cara, eu vou falar pra galera sobre coisas triviais, cotidiano, mas fazer com que a galera mentalize. Tem que haver algo maior. Mas se tu não te prepara para esse algo maior, conversando contigo mesmo, internalizando coisas, mentalizando, como que tu vai ascender? Como que espiritualmente tu vai conseguir melhorar? Ih, minha luz aqui foi. Talvez um sinal do, para aí, meu. Para de tagarelar. Mas se tu quer melhorar a tua vida, para mim são 2 caminhos. Ou tu te espiritualiza, ou tu faz essa autoanálise falando contigo mesmo. E aí não precisa remédios, não precisam remédios, não precisa antidepressivo, sei lá, Rivotril, tem gente que toma aí várias coisas, né? Tu não precisa disto se tu encontrar algo especial em ti mesmo, enxergar que tu é uma pessoa fantástica e que tu tem algo a oferecer. Outra, muitas pessoas encontram a paz fazendo caridade,
Então, se daqui a pouco tu tá com total despreparo ou achando que tu não tem propósito para estar vivo, pense nisso. Só que é claro, só pode ajudar alguém quem já tem uma certa estabilidade com as coisas, né? Não adianta nada uma pessoa que está vinda de uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que está lá sem abrigo, passando por um monte de perrengue, essa pessoa precisa ser ajudada. Tá? Então eu fiz meio que uma análise da vida, que espero que isso não tenha ficado confuso, mas eu creio que eu tenha passado a mensagem para vocês sobre as pancadas da vida. E que não adianta ficar chorando. Né? A gente chora um dia, chora bem aquele um dia. Chora tudo que tem para chorar. Mas depois levanta, joga uma água no rosto, fala contigo mesmo, se tu não tem espiritualidade ou religiosidade, te coloca para cima e vai, encara a vida. Porque só quando tu vai pro fundo do poço, valendo, com toda a força, tu não tem outro lugar a não ser ir para cima. Então, se tu tá sofrendo perrengue, passando por pancada agora, saiba que muitas pessoas passam. E que todo mundo que tu vê ascender espiritualmente ou financeiramente, todos eles têm dor de barriga, contas para pagar, problemas. Às vezes eles chegam em casa e tem alguém doente que eles têm que cuidar. Todo mundo tem a sua batalha. Só que o problema é na rede social aparece só o belo, só o bacana. E tem pessoas que não vão ficar contando seus problemas na rua. Porque se outra pessoa não vai conseguir resolver, para que ela vai se desgastar e, de novo, rebobinar aquela fita negativa na cabeça dela falando sobre o problema? Quando ela sabe que, daqui desse lado não tem alguém que possa me ajudar, então para que eu vou falar de problema? E entenda também que muitas vezes o cara que tá te xingando no trânsito tá passando por um problemão desgramado. É isso. Não tem outro caminho depois de apanhar muito da vida a não ser a subida. Pegue todas as frases legais aqui que eu larguei, monta as tuas anotações e siga a tua vida.